Boa noite a todos. É um tema muito amplo, né? Porque vamos colocar uma realidade que a gente, em geral, não vê. Porque a gente tende, quando a gente fala que a gente é católico, que a gente é da igreja, você visualiza o quê? Ou um templo físico, ou uma realidade institucional. O Papa, os bispos. E nós nos esquecemos que a grande parte da igreja é invisível. É aquilo que nós não podemos conter, são os anjos, são os santos, são os nossos irmãos no purgatório. E isso faz de nós uma igreja muito diferente, porque no catolicismo você nunca está sozinho. Nunca. Por quê? Porque se eu fui batizado, eu estou em Cristo, eu estou na graça, todos aqueles que estão em Cristo estão comigo. Aqueles que morreram, que nos antecederam no céu, e todos os santos. Por isso, a primeira parte da nossa palestra vai ser sobre a comunhão dos santos. Mas eu queria começar com uma história, que o Vitor fez uma observação, que hoje está chovendo, não tem muita gente, e me lembrou essa história. Não sei quem aqui conhece São Domingos Sávio. São Domingos Sávio é um santo muito jovem, faleceu com 15 anos, e foi o discípulo predileto desse aqui, ó, São João Bosco. Em Vitória todo mundo já ouviu falar de Dom Bosco, né? Mas conhecer ele a fundo é outra coisa. Dom Bosco foi um grande santo que fez muitos santos. Porque, em geral, na história da igreja é assim, os santos não vêm sozinhos, não. Eles vêm... São Domingos Sávio foi acolhido... Dom Bosco começou essa grande obra, que foi uma vocação que Nossa Senhora deu para ele, que Maria Auxiliadora deu para ele, de salvar a juventude. E o Domingos Sávio foi um desses. E ele percebe que o Domingos Sávio realmente queria seguir Jesus. E num certo dia... O Domingos Sávio, com os outros alunos, estavam indo estudar, né, o Dom Bosco já tinha acolhido eles permanentemente, e eles ouvem o barulho de um sino, e é um padre que traz a Eucaristia, que vai ser levada por um doente. Havia chovido muito, então tinha muito barro, as ruas de Turim não eram, obviamente, pavimentadas, e como eles eram muito pobres, para ir para a escola, eles tinham uma única calça, para você ver que não é nem pobreza, é miséria. E o Domingos Sávio tem uma tal alegria de ver o Santíssimo passar que ele se joga no chão. E o irmão dele, o amigo dele, olha e fala assim, eu não acho que é prudente, você não tem outra calça. E o Domingos Sávio diz para ele, por ele eu me jogava não só na lama, mas no fogo. E essa é a diferença que há entre os santos e nós. Os santos, de coração, descobriram o que é amor. Porque nós dizemos muito que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na época do Facebook, então, todo mundo ama todo mundo é feliz, todo mundo é bonito. Mas isso não é amor de verdade. Essa é a grande diferença. Eu li muito recentemente um artigo muito interessante de uma santa polonesa, porque agora nós estamos na época da Jornada Mundial da Juventude, chamada Irmã Emanuela Kalb. E ela se converteu do judaísmo para aceitar a fé católica, ela teve que renunciar muito. E certa vez, na oração, ela dizia para Jesus, Jesus, eu te amo, e Jesus diz para ela, isso não é amor, é simpatia. Porque quando a gente ama, a gente vai com a pessoa até o Calvário. Então aqui nós vamos começar, a igreja surge no Calvário. Toda a comunhão dos santos, tudo que nós vamos ver hoje se gira em torno de quê? Desse sacrifício do Calvário. Por isso, pode começar o primeiro slide? Nós vamos começar com a passagem do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro talvez dos mais mal interpretados, e porque misterioso, porque poético, porque litúrgico. Toda a nossa liturgia é baseada no modelo da liturgia celeste. Por quê? Porque na liturgia, na Santa Missa, quem celebra a missa é Cristo. E quem assiste à missa somos nós, somos os anjos, somos os santos. Se alguém tiver a curiosidade de reparar no cânon romano, que agora é a oração eucarística primeira, a gente chama todos aqueles santos, Perpétua e Felicidade, Lino, centenas de mártires, todos os apóstolos, porque eles estão aqui presentes, e a gente esquece. E como a gente sabe que eles estão presentes? Porque Deus revelou a São João como é o culto no céu. Então, para conhecer a igreja do céu, a gente tem que começar vendo o que a Escritura nos diz. Então, essa primeira passagem que eu vou ler é Apocalipse 7, de 9 a 14. Então, São João lhe é mostrado um fim... É bem interessante, porque nós vivemos numa época, particularmente no Espírito Santo, que se espalharam muito novas seitas, de todo tipo.
E, em geral, elas são todas apocalípticas. Então, a gente tende a olhar para o Apocalipse tentando ver códigos mirabolantes ou coisas, ou se fosse um documentário da televisão. E a gente tem que ler a palavra de Deus com olhos da fé. Nós temos que ler a palavra de Deus na oração, porque senão é um livro como outro qualquer. Nós vamos nos confundir, nós vamos fazer. Então, nós vamos entrar diante dessa visão e vamos ver com São João o que ele nos diz. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se de pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Quem de nós já pensou que toda vez que você chega na igreja na missa, você está diante dessa multidão? Porque o Cordeiro é o mesmo. É o Cordeiro imolado e vencedor. Quantas vezes, quando nós chegamos na igreja, ou diante de um sacrário, nós nos demos conta que essa multidão está ali, de vestes brancas, que a nossa vocação está ali, de vestes brancas. E ele vai descrever. Eles bradavam em voz alta: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostavam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostei, eu nunca tinha vindo aqui visitar a Capela do Santíssimo aqui, e muito bonitos os 2 anjos que estão ali. E é exatamente o que a gente vê, os anjos que se prostram diante de Deus. É bem interessante que a gente esqueceu que diante de Deus a gente se prostra, que agora a gente meio que trata Ele como se não fosse Deus. Nós somos uma geração ímpia em muitas coisas, e essa é uma delas. Nós esquecemos o que é adorar. Adorar é reconhecer a Deus pelo que é Deus. E isso começa o nosso caminho de santidade. Então aqui, essa passagem aqui, eu separei porque eu achei muito bem feita do compêndio do catecismo, não é do catecismo, para a gente entender o que é essa comunhão dos santos. Designe ainda a comunhão, o que significa ainda a expressão comunhão dos santos? Designa ainda a comunhão entre as pessoas santas, sancti, isto é, entre os que pela graça estão unidos a Cristo morto e ressuscitado. Então aqui já a gente começa a separar. Quem são essas pessoas que estão unidas a Cristo pela graça? Os batizados. Essa é a única coisa, se nós tivermos que escrever um currículo para a vida eterna, porque a gente faz currículo e a gente até inventa coisa para o nosso currículo, porque a gente quer parecer mais do que a gente é. Uma coisa nós teríamos que colocar: batizado. Essa é a única das honras que a gente pode, não vou dizer se gabar ou se orgulhar, mas agradecer de joelhos, porque nenhum de nós é digno de ser batizado. Se você imaginar que por você, Jesus, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não só se fez homem, frágil como eu, frágil como você, mas morreu na cruz. E no momento do batismo, você faz parte de Cristo, você entra a fazer parte do corpo místico de Cristo. Quem de nós pode um dia agradecer o bastante por isso? Você se tornou filho de Deus. Nenhum de nós, por natureza, pode se chamar filho de Deus. Filho de Deus é um, é o seu verbo, é o seu filho. A natureza de Deus, quem de nós pode conhecer o que é Deus? Se Jesus Cristo não tivesse vindo à Terra nos ensinar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, como é que nós poderíamos saber o que é Deus? Nós que não sabemos nada. O pecado original não só nos deixou caídos, mas nos deu uma estupidez admirável. Todos nós podemos saber. O pecado original é um dos únicos dogmas de fé, dizia Chesterton, que você não precisa estudar teologia para saber, basta viver. Quem de nós não teve a experiência que São Paulo fala? Eu não faço bem o que quero, faço mal o que eu não quero. Eu queria ser uma boa pessoa, eu não sou. Eu queria agradar a minha mãe, eu não agrado. Eu queria ser um bom marido, eu não sou. Todos nós temos essa ciência. E apesar dessa nossa miséria, Jesus morreu por nós e nos fez nascer nas águas do batismo. Aí nasce a comunhão dos santos. Por que é comunhão? Nós estamos unidos a eles como? Gente, como é que eu posso dizer que eu estou unido a uma figura como Santa Teresa de Ávila, como São Francisco de Assis?
Faça a experiência, é o padroeiro de vocês aqui. Leiam uma passagem da vida dele. Olha como ele era e olha como você é. Como é que nós estamos unidos a ele? Unidos em Cristo. Esse é o grande mistério. É uma comunhão dos santos. Todos unidos em Cristo. E o mais triste de tudo é que, apesar disso, nós saímos dessa comunhão. Como? Porque nós queremos. Deus que nos criou sem nós, não vai nos salvar sem nós. Nós fazemos cada dia opção pelo pecado. Eu quero perguntar, quem de vocês aqui já pensou por que o pecado mortal se chama pecado mortal? Eu acho que a gente passa, né? A gente aprende o que é pecado mortal. É pecado mortal porque conduz a tua alma à morte. À morte. Que coisa terrível é essa? Que nós livremente dizemos a Deus que nós não te amamos. Para entender o que é a santidade, a gente vai ter que ver o que é o pecado. Por quê? Porque a gente vai entender os contrastes. Quando a gente está numa sala escura e de repente ligam a luz, você não enxerga nada. Essa é a experiência que a gente vai ter se a gente tiver a desgraça de morrer em pecado. Porque Deus não condena ninguém. Somos nós que escolhemos ficar com Deus ou com o demônio. É uma coisa dura de ouvir isso, porque a gente está numa época que a gente não gosta de ouvir. Mas nós entendemos sim, porque nenhuma geração compreendeu de maneira tão grande o que é o mal como a nossa. Basta a gente ligar o telejornal. Ou vocês acham que isso surge do nada? Porque a gente gosta de pensar assim, nós somos pessoas excelentes. Se nós todos somos pessoas boas, de onde vem o mal? Então nós optamos pelo pecado. A santidade é o momento da tua vida, de você batizado, da minha vida, onde eu olho para essa comunhão, eu olho para essa vida eterna, pela vida que há de vir, belíssima figura, né, que a gente vê a Trindade na sua glória, e eu faço opção, eu quero ou não quero. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. No batismo, a gente recebeu a graça santificante, que é a semente da vida eterna. Significa o quê? Que nessa vida eu já vivo o céu ou vivo o inferno. Você escolhe. Muitas pessoas vão escolher viver o inferno. Por quê? Porque odeiam a Deus. É terrível dizer isso, mas elas escolhem odiar a Deus. Muitos de nós podemos escolher amar a Deus e começar nessa terra a viver o céu. E quando você escolhe viver o céu, quando você escolhe se confessar, quando você escolhe voltar para Deus, você, abraçando a Cristo, abraça todo o seu corpo místico. Essa é uma diferença bastante grande entre o catolicismo e o protestantismo, porque o protestante diz muito assim, eu me lembro até uma amiga na faculdade que dizia, eu tenho Cristo só, não preciso de ninguém. É verdade, só Cristo nos salvou, nosso único mediador. Só que para nós, Cristo é a cabeça de um corpo. E como é possível que a gente ame a Cristo, a cabeça, e não ame o corpo místico que é a igreja? Como é possível amar a Cristo e não amar aqueles que Cristo amou? Qual é a lógica seria disso? Me passa muito difícil na cabeça isso. Como é possível amar a Cristo e não amar sua mãe? Porque se a gente ama alguém, o amor tem uma virtude unitiva. Quer dizer o quê? Quando eu amo alguém, eu quero ficar unido a ela. Quem já não teve essa experiência de um casal que está há muito tempo junto, ou amigos de muitos anos, que eles completam a frase um do outro. Chega uma época, inclusive, que a gente acha que eles ficam parecidos, porque o amor exige semelhança. Se eu amo a Deus, eu quero estar semelhante a Ele. E se eu amo a Jesus Cristo, eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. E quem Jesus Cristo mais amou nessa terra? O Pai. E depois do Pai, a sua mãe. Tanto amou a sua mãe, que quis que ela fosse imaculada. É possível que eu ame a Cristo, queira ser uma coisa com Ele e não ame tudo que Ele ama? Tem um santo que eu gosto muito, um servo de Deus, Monsenhor Luiz Maria Martins, foi um grande apóstolo da devoção ao Espírito Santo, que foi arcebispo da Cidade do México. E ele resumia a santidade assim: ser santo é ser Jesus. Não é só imitar, é ser. Por quê? Porque Jesus vai viver em você. Quanto mais você se entrega a Jesus, mais Jesus se entrega a você. Você fica Jesus vivo. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, tem contos, milhares e milhares de pessoas iam do mundo inteiro da França para vê-lo, aquele padre. São João Maria Vianney não ia ser ordenado.
Não iria, porque ele era ignorante. Ele foi um homem que nasceu no campo, conseguiu estudar já adulto. Para ele se formar em filosofia e teologia foi... Quando se perguntou, o bispo perguntou, ele reza bem, ele sabe rezar bem o texto? Foi ordenado. E esse homem ignorante atraiu o mundo inteiro. E quando perguntaram para uma pessoa, o que você foi ver em Ars? Um lugar que não tinha nada. Eu vi Deus num homem. Isso é um santo. É Jesus Cristo vivo. São os olhos de Jesus. Dom Divo Barsotti, que é um escritor italiano, diz assim que o nosso tempo, a gente fica querendo constantemente explicar para as pessoas, para elas se converterem. E isso é muito bom. Mas o que as pessoas esperam não é que a gente explique Deus, mas que Deus se revele. E Deus só se revela nessa terra através dos seus santos. Só. Eu tenho uma amiga minha, porque para mim os santos são todos meus amigos, então é como se estivessem comigo. A venerável Conchita Cabreira de Armida. Mãe de família, teve 7 filhos, foi uma grande fundadora mexicana. Grande promotora da devoção ao Espírito Santo, das obras da cruz, uma mulher que veio em grande união com Deus. No momento da sua morte, para vocês terem uma ideia na vida dela, apesar da sua maternidade dos seus filhos, foi fundada uma congregação de padres, de sacerdotes, uma congregação de religiosos contemplativas, associações leigas, todos em torno desse dom que Jesus deu para ela. Na hora da morte dela, foi chamado o bispo, que era seu diretor espiritual do México, o seu confessor, os seus filhos, os seus netos. E todos viram na hora da morte dela que a face dela desaparecia e aparecia a face de Cristo morto na cruz. Você sabe que Jesus um dia disse para ela que ela teria um nome novo e o nome dela seria Cruz de Jesus. E ela ficou uma cruz viva. E isso é a diferença dos santos, porque eles são tão coerentes que esse amor de Jesus entra na vida deles, se torna real. Não é algo artificial. Então, por que é comunhão? Porque todos estamos unidos a Cristo. Então, eu vou começar aqui, eu separei essa passagem, eu queria ter colocado aqui, mas eu não achei, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é talvez a mulher mais extraordinária da igreja do século XIX e XX, a maior santa dos tempos modernos. Eu até separei um papel. Talvez muita gente já tenha tido a oportunidade de ler a história de uma alma. Quando Santa Teresinha estava morrendo, Santa Teresinha morreu com 24 anos. Ela não era mais que uma menina. Mas ela e as mais íntimas dela, suas irmãs, já tinham consciência da obra que Jesus tinha feito na alma dela. Ela tinha consciência que a missão dela começava quando ela morresse. Se você pensar que Santa Teresinha morreu num Carmelo, num convento de clausura, desconhecido, de uma cidade minúscula, na França, e ela é hoje não só santa e doutora da igreja, mas a doutora da igreja mais traduzida e mais editada da história. Ela tinha certeza no leito de morte que a missão dela começava. E esse é um pequeno conto, uma pequena história que ela narrou antes de morrer, sobre a irmã Maria da Eucaristia, que era a prima dela. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus foi filha de uma família santa, nós vamos estudar a história dela, e uma das primas dela também entrou. E ela conta assim, irmã Maria da Eucaristia queria acender as velas para uma procissão, mas ela não tinha fósforos. Ela viu uma pequena lâmpada que queimava diante das relíquias. Ela se aproximou dela, que pena. A lâmpada estava quase apagada, restava apenas uma pequena claridade com uma mecha carbonizada. No entanto, ela conseguiu acender seu círio, e por meio desta vela, todas as velas da comunidade foram acesas. Foi, portanto, aquela pequena luzinha, quase apagada, que produziu aquelas lindas chamas, que, por sua vez, podem produzir uma infinidade de outras e mesmo inflamar o universo. No entanto, seria sempre a pequenina lâmpada que se deveria à causa primeira desse embrasamento. Como poderiam glorificar-se as belas chamas sobre tudo que tinham feito um incêndio assim, uma vez que só foram acesas em consequência dessa pequena centelha? Ela conclui. É a mesma coisa quanto à comunhão dos santos. Muitas vezes, sem que o saibamos, as graças e as luzes que recebemos são devidos a uma alma escondida, porque o bom Deus quer que os santos comuniquem a graça uns aos outros, pela oração, para que no céu se amem com grande amor, com um amor ainda bem maior que o da família. E ela diz uma coisa que eu adoro. Quantas vezes pensei que podia dever todas as graças que eu recebi
as orações de uma alma que as tivesse pedido ao bom Deus e que eu só conhecerei no céu. O que significa? Hoje, quem nunca aqui recebeu uma graça de Jesus? É impossível contar. Mas essa graça que você recebeu, você pode dever a uma alma que você nunca viu, que talvez more na China, que talvez more na África, que rezou e ofereceu uma oração por você. E a essa oração que você fizer hoje, quando você for à missa, essa comunhão, por essa oração, uma outra alma pode receber uma graça em outro lugar do mundo. Isso é comunhão dos santos. Hoje nós vivemos uma época que a igreja nunca teve tantos mártires, milhares. Quem pode contar o sangue dos mártires no Iraque, na Síria? Milhares e milhares mortos pela sua fé. Por causa da fidelidade desse mártir, você recebeu a graça que você vai receber hoje. E você nunca agradeceu. E a Teresinha explica muito bem por que Deus quis fazer assim. Porque quando a gente chegar no céu, nós vamos ser uma única família. E nas famílias, todos dependem um do outro. Todos se amam. A Teresinha dizia que ela esperava chegar no céu, porque no céu todos me amarão. Porque nessa terra, vamos ser sinceros, nem todos nos amam. Seja porque nós não merecemos, seja porque existem milhares de motivos. Mas no céu, todos nos amarão. No céu você vai descobrir que aquela graça de você estar aqui hoje, quem conseguiu para você intercedendo, pode ter sido uma freira escondida num convento no Vietnã, como pode ter sido uma boa mãe de família que ofereceu como sacrifício ter que lavar a casa mesmo quando ela não queria. Porque diante de Deus é assim, nós dependemos uns dos outros. É assim. Certa vez conta-se que Santa Teresa foi dado mostrar o naufrágio do navio dos missionários que vinham para as Américas, para que ele intercedesse. A mesma coisa é para nós. Quando nós rezamos, estando unido a Cristo, especialmente na missa, que é a hora que Cristo mesmo se oferece ao Pai, se oferece pelo corpo místico todo. Aqui diz assim, algumas das pessoas do corpo místico são peregrinos na terra, somos nós. A igreja militante, porque essa vida é luta. E se a gente não está disposto a lutar, a gente está na igreja errada. Porque nós nunca vamos descansar nessa terra. São Maximiliano Kolbe dizia, nessa terra eu trabalho com um braço só, com uma perna só. Na outra eu vou poder trabalhar com as duas. Porque nessa terra é luta. Outros que já partiram dessa vida estão a purificar-se. É o purgatório. Olha, eu quero dizer uma coisa do purgatório que é muito importante. A gente está numa época muito peculiar. As pessoas morrem, elas são canonizadas automaticamente. Você já ouviu a pessoa falar, fulano, não façam isso, rezem por elas. Rezem uns pelos outros, porque nós não sabemos. No purgatório, quantas almas estão lá sem ter um único parente que reze por elas? Nós não rezamos nem pelos nossos. Nossos irmãos. Você imagina a gratidão desse teu irmão, que vai conseguir chegar à glória do céu, por uma oração sua? Que intercessor você vai ter no céu quando ele chegar? E nós esquecemos, não. Mandem celebrar a missa pelas almas. Nós tivemos grandes santos que tiveram, inclusive, esse dom de que Jesus permitiu que as almas viessem até eles pedir orações, porque tem muitas almas esquecidas. Porque nós vivemos numa época que o que está longe dos olhos está longe do coração. A pessoa morreu, ninguém mais lembra. Vai no velório, chora, canoniza. Não é assim. São Francisco de Sales dizia que ele tinha muito medo que ele morresse, todo mundo dizia, foi um santo, não vou rezar por ele. Porque acontece. Rezem pelas almas do purgatório. Elas são nossas irmãs. As almas do purgatório estão na graça de Deus. Elas fazem parte da mesma comunhão dos santos. Tanto é assim que toda a missa é aplicada pelas almas do purgatório. A igreja é uma mãe tão boa para conosco que ela instituiu a missa de finados. Finados é um dos únicos dias de missa que pode haver 3 missas diárias. Para quê? Exclusivamente aplicadas às almas do purgatório. A semana de finados, de 1º a 8 de novembro, a igreja concede indulgência plenária para qualquer pessoa que visitar um cemitério aplicável às almas do purgatório. Para quê? Para que elas possam ter essa libertação. O purgatório é o maior sinal da misericórdia de Deus. Muitas almas que, se não fosse o purgatório, se perderiam. Porque, vamos ser sinceros, nós não ajudamos Jesus a nos salvar. São Tomás Moros, que é até um filósofo muito famoso, escreveu Utopia, ninguém lembra que ele foi canonizado, morreu pela sua fé, por fidelidade à igreja. Conta-se que uma vez ele estava chegando na casa, ele teve várias filhas, e uma das filhas dele estava colocando um espartilho, né, se apertava a mulher até ela ficar, e ela sofria horrendamente. E ele disse para ela, minha filha, se você for para o inferno, Deus vai ter muita razão, porque você se esforça tanto para entrar lá.
Porque eu vou ser sincero, a gente diz que a santidade é difícil, servir o demônio é mais difícil. Porque, olha, o demônio diz para você assim, dança a noite inteira. E eu danço. Se Jesus disser para você, meu filho, faça uma visita de 10 minutos ao sacrário, estou muito cansado, dormi, nem aguentei. Olha, Deus nos deu 7 dias na semana, 1 dia para Ele, 1 hora para a missa. Imagina se eu tenho. Eu tenho tempo para tudo. Eu faço um pequeno exercício. Olhe no seu celular. Quantas mensagens você tem no seu WhatsApp, na sua mensagem, no seu Facebook. E pense com você, durante esse dia, quantas vezes eu disse, Jesus, eu te amo. Então, na verdade, a gente se esforça para servir o demônio. Muitas vezes na nossa vida. É duro ouvir isso, porque a gente gosta de olhar para nós no espelho dizendo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu só faço bem aos outros. E é quase uma honra para Jesus eu estar na igreja. A gente ouve isso. E, na verdade, não é assim. Nós somos pobres pecadores. E Deus vai te dar a graça à medida que você pedir, que você quiser. Agora, se você não pede, você não quer... Olha, essa medalha milagrosa, todo mundo já viu, né? A medalha milagrosa... Na visão da medalha milagrosa, que Santa Catarina Labouré teve, esses raios de graças que saem das mãos dela, algumas não saíam nada. E ela recebe essa luz por quê? São as graças que não me pedem. Então, muitos de nós não vamos ser santos porque nós não pedimos. Simples assim. Olha, Deus nos deu tudo para ser santo. Mais do que a gente precisa, mais do que Ele podia imaginar. Quem pode imaginar que Deus está escondido no nosso sacrário? São Pedro Julião Eymar, o grande apóstolo da Eucaristia, dizia assim, que se contar para um pagão, para um muçulmano, que nós acreditamos que Jesus está presente na Eucaristia e que nós o tratamos do jeito que nós o tratamos, nunca que eles iam se converter. Porque nós dizemos que Jesus está na Eucaristia vivo, tão real e perfeitamente como está no céu. E nós o tratamos, ele está ali, ó, tá bom. De vez em quando eu dou um tchau para ele. Ele está vivo, vivo. Santa Gema Galgani conta que algumas vezes era tão grande o fogo que ela sentia perto da Eucaristia, fogo que queimava fisicamente as roupas dela, que ela ficava com vergonha de ficar chegando para a frente do altar, porque as pessoas iam perceber. E no caso dela, fisicamente, porque chegou a tal ponto o amor que ela tinha por Jesus, que as costelas dela começaram a encurvar para fora. Bem pequenininho o nosso amor, né? Muito pequenininho. O nosso amor é tão pequenininho que se a gente tem dor de cabeça, a gente não pode ir à igreja. Tão pequenininho que às vezes o que Jesus pede de nós são 3 Ave-Marias, 1 terço. O que é 1 terço? 15 minutos. E é difícil. Muito difícil. Deus está disposto a dar. Eu digo mais, não existe... aquela multidão que está ali, nenhum é igual ao outro. Deus nunca criou 2 pessoas iguais. Nenhum santo é igual ao outro. O santo que Deus quer que você seja não é igual a Santa Teresinha, não é igual a Santa Gema, não. Você tem que ser o santo que Deus quer de você, porque você é único e irrepetível. Ele está disposto a te fazer um santo. Você quer? Essa é talvez a maior dificuldade que eu vejo, que as pessoas... Não tem problema, cada um faz o que quer. Você tem que querer. Se você quiser ser santo, tudo vai ter a diferença. Vamos passar para o próximo. Aí nós vimos isso, a igreja é um corpo místico de Cristo. Quem já ouviu a expressão que o padre na missa celebra in persona Christi? É Cristo que oferece. Então eu vou explicar uma coisa para vocês. O padre na missa está na pessoa de Cristo, cabeça. Por quê? Porque é Cristo que se oferece. E nós, como batizados, como membros do corpo de Cristo. Então, quando nós participamos da missa, o que quer dizer participação ativa? Jesus não vai contar o número de palmas que você der. Jesus vai contar o que você fez na tua alma. Eu me uni a Ele, eu me uni ao sacrifício dEle, eu me uni a Nossa Senhora aos pés da cruz. Santa Margarida Maria, Jesus diz para ela, cada vez que você assista à missa, lembra da minha mãe aos pés da cruz. Na hora da missa, todo o corpo místico está. Todo. Essa é uma figura excelente, porque aqui mostra, inclusive, os anjos que trazem refrigério às almas do purgatório. Todos estão todos. Grande parte da liturgia é invisível. E muitos santos tiveram graças místicas extraordinárias que mostraram para esse. Eu gosto muito, o que me marcou muito com a Beata Maria Crucifixa Curcio, uma carmelita,
fundador, inclusive, das Carmelitas de Santa Teresinha do Menino Jesus, que na hora da missa foi dado a ela ver todos os anjos que serviam ao altar. E ela reparou que um anjo chegava perto do padre e beijava a ponta da casula do padre. E por que isso? Que dignidade é uma missa? Uma comunhão. O padre Garrigou Lagrange diz no seu tratado de teologia mística que basta uma comunhão para fazer um santo. Quantas nós recebemos desde a nossa primeira comunhão? E quantas nós vivemos, nós nos entregamos a Jesus e deixamos pouco. E você quer experimentar a comunhão dos santos, é uma comunhão. Porque comungando com Cristo, eu estou em união com toda a igreja. A beata Helena Guerra, que talvez um ou outro já tenha ouvido, que agora, inclusive, a Renovação Carismática tem feito uma grande propaganda em torno dela, que foi professora de Santa Gema Galgani. Ela dizia que o batismo no Espírito é uma comunhão. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Verbo encarnado, onde está Ele, está o Pai e o Espírito Santo. E onde Ele está, você tem que estar repleto do Espírito Santo. Agora, eu me pergunto, se eu vou à igreja, eu comungo, eu saio e volto para casa, eu não estou repleto do Espírito Santo. Por quê? Pergunte a você mesmo. Eu me pergunto, por quê? Eu não me preparei, eu não recebi. Uma vez eu li da irmã Josefa Menendez, Jesus diz para ela que Ele espera cada domingo você vir à missa. Ele espera a semana inteira para você comungar. Ele entra na tua alma, em vez de falar com Ele, você fala com os outros. 1 minuto, nós não temos 1 minuto para Jesus depois da comunhão. E Ele esperou uma semana inteira. No Apocalipse fala, né? Eis que eu estou à porta e bato. Você vai abrir, é uma opção sua. Olha, Deus nos amou tanto que nos fez livre. Por quê? Porque Ele quer uma resposta de amor livre. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Ele quer que você esteja lá porque o ama. Sabe, Deus não é um tirano, Ele não nos obriga a amá-lo. Ele é a criatura, ele é a coisa mais amável possível. Ele fez tudo por amor. Ele, inclusive, deu um mandamento de amor, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É você que tem que optar. Tem uma grande amiga espiritual minha, a Venerável Madalena Jesus Sacramentado, monja passionista, que ela dizia, a vida dela foi marcada por uma frase, a santidade é amor. A santidade é amor. Que é amor? Amor de Deus. Porque se de verdade você abre a sua alma para esse amor, talvez a gente não lembre, o amor é o próprio Espírito Santo, que é amor do Pai e do Filho. Esse é o grande momento. O santo é santo porque o Espírito Santo faz. Ninguém pode ser santo por conta própria, é impossível. Ninguém pode. Só tem uma pessoa que faz santos, é o Espírito Santo. E se eu simplesmente, a cada oração, a cada momento, ignoro o Espírito Santo, eu não posso dar fruto. E como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Pelos frutos. Pelos frutos o conhecereis, diz Jesus no Evangelho. Quanto mais o Espírito Santo vai nos configurando com Cristo, vai nos fazendo Cristo vivo, mais o nosso redor vai mudando. Com certeza. Tudo muda. Muda a minha face, muda a minha maneira, e Deus assim se revela aos homens. Essa é a grande diferença. Isso é o santo. Agora a gente vai começar já, acho que na vida, excelente passagem. São Francisco de Sales, que é o primeiro santo que a gente vai contar a história agora, foi o grande apóstolo da vocação universal à santidade. E essa é uma passagem do livro... Olha, se vocês querem ler um livro, leiam a Filoteia de São Francisco de Sales. Porque é um livro escrito para que todos sejam santos. Um livro, inclusive, dedicado aos leigos, não aos sacerdotes. O Senhor, criando o universo, ordenou às árvores que produzissem frutos, cada uma segundo a sua espécie, e ordenou do mesmo modo a todos os fiéis, que são as plantas vivas da sua igreja, que fizessem dignos frutos de piedade, cada um segundo o seu estado e vocação. Cada um de nós, eu sou padre, eu sou freire, eu tenho... Porque a gente gosta muito de ler a vida dos santos, eu percebi isso na minha vida, inclusive, de imaginar a vida dos santos meio idealizada, como se... Quando a gente olha a estátua, por exemplo, de São Francisco, a imagem, ele é lindo, ele está numa áurea de... Como se aquilo fosse a vida real. Não é assim.
São Francisco teve que viver no seu tempo, com um pai que o perseguiu, que o trancou dentro de casa. Nenhum de nós tem, olha, eu vou ser santo o dia que Jesus me conceder tal coisa, o dia que a minha casa estiver no lugar, o dia que eu tiver acabado de reformar o segundo andar da minha casa. Esse momento perfeito não vai chegar. Cada um de nós, segundo o seu estado e vocação, seja a vocação à vida consagrada, seja a vocação à vida do matrimônio, cada um de nós vai santificar aí. Nós tivemos santos de todas as vocações. A Beata Ana Maria Taide era casada, teve 7 filhos. A Beata Elizabeth Canori Mora teve 2 filhos, teve um marido, coitado, que era um traste, que eu posso dizer, ela não teve chance. A Beata Elizabeth Canori Mora, nunca me passou na cabeça, ela, no segundo filho, ela teve uma doença terrível pós-parto, e ela percebe que o marido some da casa. Ela praticamente não o vê. Quando ele reaparece, ela ouve dizer que ele tem uma amante, que não é uma coisa muito agradável, mas ela conta, eu tinha acabado de ter um filho doente, eu achava que ia morrer ou perder a minha filha, o que eu ia fazer? Ele é preso, porque era crime adultério, era no Brasil até bem pouco tempo atrás, e ele resolve, quando é solto, obrigá-la, quer ela queira ou não, a assinar um documento legal que permitisse ele viver com a amante. Obviamente que ela disse, eu não posso fazer isso, e ele tentou matá-la. Você quer a situação menos ideal para ser santa do que essa? Eu não conheço. Ela não só teve que lidar com esse traste, coitada, como ela teve que fazer tudo para poupar as filhas, porque toda a fortuna que ele tinha, ele foi gastando. Ela não só teve que aguentar isso e viver em grande união com Deus, que Jesus deu para ela uma pequena estampa, desse tamanhozinho, bem pequenininha, e as pessoas iam pedir para ela rezar. E ele vinha e voltava, porque ele era essa figura inexplicável, eu não conseguia entender como é que... E um dia ele caçoava dela na frente das pessoas que iam rezar, e ela disse para ele assim, pois você aguarde, porque um dia depois da minha morte você vai celebrar a missa. E eis que ela morta, a filha dela desesperada e diz, pai, sai da situação do pecado, pelo menos casa com essa mulher, e a amante dele também tinha morrido. Ele não só se converte, como vira religioso e vira padre. Não espere uma situação ideal, porque ela não vai acontecer. Você não pode contar. E eu digo mais, ela, Beata Elizabeth Canori Mora, foi muito importante para a igreja, porque Jesus deu para ela a missão de sofrer num período terrível da igreja, porque Napoleão tinha invadido Roma, o Papa tinha sido feito prisioneiro, e Jesus vinha para ela, com a ajuda dela, ajudar a igreja. Porque, não se engane, a gente acha que quem ajuda a igreja são os planos pastorais. Quem ajuda a igreja são os santos, porque é com o joelho no chão que a gente muda as coisas. É muito bom trabalhar, tudo isso é útil, mas quem faz a diferença é a oração. A igreja, não há maior sinal da divindade da igreja que a igreja ainda existir. Conta-se que durante a prisão do Papa, que Napoleão manda prender o Papa, né? Ele queria obrigar o sumo pontífice a assinar um documento dando a ele plenos poderes na igreja, e quando o Papa se nega, o cardeal que estava acompanhando o Papa disse, ele não vai assinar. E ele diz, eu vou destruir a igreja. E o cardeal disse para ele, o senhor pode tentar, a gente vem tentando até hoje e não consegue. Porque é muito fácil, a gente olha, o santo é um milagre vivente da santidade da igreja. Por quê? Porque pecador somos todos nós. A gente adora dizer, olha como fulano está na igreja, ele é hipócrita. Não é o fulano não, somos todos nós. Nenhum de nós é menos pecador que os outros. A igreja sobrevive pelo Espírito Santo. E como? Suscitando os santos. Se não fossem os santos... Olha, Santa Catarina de Sena teve que obrigar o Papa a vir de Avignon para cá. A igreja chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo, ou melhor, um papa e 2 antipapas, né? Que se diziam papa. E quem salvou a igreja? Os santos. Sabe, eu sempre... Santa Brígida da Suécia foi rainha da Suécia, mãe de muitos filhos, com a sua filha Santa Catarina da Suécia, vai a Roma dizer ao Papa que ele não pode voltar a Avignon, que o lugar da igreja é em Roma, e o Papa não ouve, e ela diz para ele, você vai voltar para a França e vai morrer, e ele morre. Porque a igreja, quem faz a igreja são esse tipo de santo. E não pensa que você vai chegar, que é assim, do dia para a noite. O Espírito Santo tem caminhos que a gente não pode imaginar, são extraordinários. Então, se você quer ser santo, e eu espero que você queira, porque essa vida oferece muitas felicidades, e todas elas não são felicidade.
A minha geração, eu tenho 34 anos, aprendeu que você pode ser feliz como você quiser, você é livre para fazer o que você quiser e você vai ser feliz para sempre. Mentira, eu nunca vi tanta gente deprimida na minha vida. E me incluo. Porque todos nós somos filhos da mesma geração. Você vai fazer o que você quiser. Nós nunca fomos tão infelizes. Nós nunca fomos tão miseráveis. A santidade é felicidade, não porque livra da cruz, mas porque mostra esse segredo que só o Espírito Santo sabe dar, que é tirar a alegria da cruz. Sabe, os filósofos podem chegar a grandes conhecimentos, eles podem explicar muitas coisas, a sabedoria humana, a ciência é maravilhosa, mas a sabedoria da cruz, só o Espírito Santo pode ensinar. Isso é que os santos ensinam. Fazer a pausa, né? Então agora a gente vai tratar especificamente de 3 santos que a gente separou, um para cada estado de vida, por assim dizer. Um que foi padre e bispo, São Francisco de Sales, uma religiosa, Santa Teresinha do Menino Jesus, e uma leiga, Santa Gema Galgani, que é para dar uma visão. Então o primeiro, São Francisco, muito bonita essa figura dele. O santo de toda consolação e doçura foi São Francisco de Sales. Muitos aspectos a gente podia tratar da vida dele, porque ele se torna bispo numa época muito difícil, foi a época da então chamada Reforma Protestante, a cidade onde ele era bispo foi tomada pelo calvinismo, ele não era bispo de maneira pública, motivo pelo qual, inclusive, ele é patrono dos jornalistas, porque como ele não podia pregar, ele criou um método em que ele fazia folhetos, tirava cópias e mandava colocar debaixo das portas, que era a maneira com que ele podia. Mas é sobretudo um aspecto da vida dele, ele como mestre de vida espiritual. Ele teve muitos filhos e filhas espirituais, seja na nobreza francesa, porque ele era um homem de família nobre, seja nas pessoas mais simples, e ele tinha esse grande desejo de mostrar para as pessoas de como é possível ser santo. Durante a juventude dele, como ele era uma família abastada, estudou, fez direito, esperava ele uma carreira mundana, que ele acabou mudando pela carreira, pela vocação sacerdotal. Ele passou por uma terrível crise, onde ele foi muito atacado pelo inimigo e que levou a acreditar ele que ele estava condenado à vida eterna. E ele sofreu muito. E ele tem essa grande graça da libertação, graça a Nossa Senhora. E diante de uma imagem de Maria, ele fala, então eu vou dedicar a minha vida a fazer Jesus amado, e ele recebe essa graça. E para continuar essa espiritualidade dele, Deus pede dele que funde uma ordem, a ordem da Visitação de Santa Maria. Quando ele foi convidado a pregar na cidade de Dijon uma quaresma, né? Era muito costume se chamar pregadores de fora, e quando ele estava preparando, Nosso Senhor mostra para ele que ele tem que fundar uma ordem religiosa. E mostra mais, mostra o rosto de uma mulher que seria quem vai ajudá-lo. Coincidentemente, essa mulher, Santa Joana Francisca de Chantal, que era uma viúva, teve uma visão do pai espiritual que ela procurava. Há muitos anos ela procurava um diretor. E ela estava assistindo essa mesma pregação. Então ela olha e vê que ele é o pai da alma que ela procurava, e ele olha. E aí surge a ordem da Visitação de Santa Maria. Talvez a gente não conheça tanta ordem pelo nome, mas pelos frutos que ela deu. Porque São Francisco de Sales já tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E é na ordem da Visitação que Deus vai suscitar Santa Margarida Maria Lacoque, que é a promotora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É para ela que Jesus pediu a devoção das 9 primeiras sexta-feiras do mês, a prática piedosa da hora santa e a festa litúrgica do Sagrado Coração. E por que é importante? Porque na ordem da Visitação, São Francisco de Sales criou uma ordem muito peculiar, porque era uma ordem que podia acolher todas as mulheres que não seriam aceitas em outras ordens. Então a Visitação é formada basicamente de mulheres viúvas, ou mulheres já idosas, ou mulheres que tiveram todo tipo de caminho de vida e, num momento, Deus as chamou. E que tinha que ser uma vida bastante simples, porque São Francisco de Sales acreditava que todo mundo pode ser santo na simplicidade do seu dia a dia. E é assim que ele vai orientando a sua espiritualidade, na oração e na simplicidade. E, no fundo, é isso que é a devoção ao coração de Jesus. Quando o Sagrado Coração de Jesus apareceu a Santa Margarida Maria, ele mostra o seu coração, ela fala como uma fornalha ardente. Quer dizer, era toda uma labareda de fogo. E ele diz para ela, eis o coração que tanto amou os homens,
mas que deles não recebe senão ingratidão e indiferença. Então, o que é a devoção ao coração de Jesus? É Jesus que mostra para você o amor dele por você e como você não retribui. Ele quer, é uma frase muito, que ele diz para Santa Margarida Maria, ao menos tu me dá uma retribuição. É o que ele fala para cada um de nós. O mundo inteiro está em chamas, e não são chamas do amor de Deus, infelizmente. Ao menos tu que está na missa, ao menos tu que vai ao sacrário, dá a Jesus um ato de amor. Faz um ato de amor por aqueles que não o amam. Isso é a reparação. A reparação é um amor tão grande que ao ver Jesus ofendido, ver aqueles espinhos do coração de Jesus, que é a coisa mais terrível, imaginar um coração que tanto amou os homens e está cercado de espinhos dos mais cruéis. E ele diz para Santa Margarida Maria que quem mais o fere são aqueles que lhe são consagrados, que é uma grande tristeza, né? A gente ouve muito essa expressão, o padre é um homem comum, o padre é um homem comum, e eu disse para um amigo assim, é mentira, o cristão não é um homem comum. Se eu, como batizado, soubesse o que é ser batizado, eu nunca diria que sou um homem comum, que você é uma mulher comum, muito mais um sacerdote. Por isso que a igreja, o Espírito Santo citou tantas almas para se oferecerem pelos sacerdotes, muitas. Inclusive, o Vaticano tem uma campanha no mundo inteiro de maternidade espiritual dos sacerdotes, de almas que se oferecem por eles. Porque também é através dos sacerdotes que o mundo se converte. Santa Teresinha diz assim, que rezar pelos sacerdotes é comprar almas no atacado. Porque se um se salva, salvam-se muitos. E ela sabia bem disso. Então, por que eu quis colocar essa... Foi muito difícil para mim selecionar um santo homem, porque nos últimos meses a gente tem desenvolvido um projeto com uma amiga minha, exclusiva sobre a figura das mulheres na igreja. E uma coisa que ninguém vai te contar no mundo é que nenhuma outra instituição teve tantas mulheres protagonistas importantes como a Igreja Católica. Eles não falam porque não é interessante, não é o discurso que está na moda. E eu gosto dele porque ele soube reconhecer isso. Quando ele encontra Santa Joana de Chantal, que era uma mulher que ficou viúva de uma maneira trágica, o marido dela foi assassinado numa caça, erroneamente, em vez de atirar na caça, atiraram no marido dela. Era uma mulher culta, hábil, e com... Santa Joana de Chantal tinha um tão grande amor a Deus, e ela queria tanto provar isso, que num certo momento ela faz para si um instrumento de ferro, e ela marca a fogo as iniciais de Jesus no próprio peito. Então, o São Francisco de Sales entendeu quantas eram essas almas que desejavam se entregar a Jesus e não tinham lugar. E a igreja, talvez na história da humanidade, tenha sido o lugar das mulheres mais brilhantes que já existiram. Talvez se fosse uma palestra à parte, mas eu vou poder com isso introduzir a próxima santa, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Que só o Espírito Santo pode fazer de uma menina de 24 anos uma doutora da igreja. Uma menina que, como ela própria conta, detestava a escola. Não porque ela não gostasse de estudar, porque ela era excelente aluna, mas porque ela se sentia sozinha e incompreendida. Santa Teresinha do Menino Jesus, que linda ela. Seus pais foram São Luís e Santa Zélia. Ela é fruto da família, talvez da mais católica que possa existir. Os pais dela foram canonizados no último ano. É bonito de ver, e é mais bonito de ver porque é a santidade da vida mais comum. E por que está a ver com São Francisco de Sales? Porque a Zélia, a mãe dela, tinha uma irmã que começou com ela um negócio de renda. A Zélia era uma mulher empreendedora. No fim do século XIX, ela compreende para si que ela precisa arranjar um modo de vida. E ela descobre que o que ela sabe fazer bem é renda. E ela não só resolve fazer renda, como ela resolve arranjar outras mulheres e ensinar outras mulheres, e ela abre um negócio de renda. A irmã dela é monja da Ordem da Visitação, que São Francisco de Sales fundou. Então elas estavam nesse ambiente, a irmã dizia para ela, da santidade, você pode ser, mandava para ela livros, mandava devoção ao coração de Jesus, e ela cria na casa dela um ambiente para Deus. É muito bonito que a Zélia pensou em ser religiosa. E quando ela vai entrar na vida religiosa, a superiora, que devia aceitá-la, disse para ela, o teu lugar não é aqui, porque Deus te chamou para ser mãe. E um dia, andando numa ponte, ela vê passar do outro lado um homem alto, e ela entende na alma dela, este é o homem que eu preparei para ti. E esse era o São Luís. Um homem um tanto quanto fechado, ele era relojoeiro,
tinha sonhado em ser monge, não foi aceito. E esse casal se encontra num momento até complexo da vida deles, mas resolve naquele lugar começar uma família cristã, uma família santa. Sonharam em ter um filho sacerdote, todos os meninos morreram, mas das suas filhas, 4 foram religiosas carmelitas e uma foi religiosa da Ordem da Visitação, que São Francisco de Sales fundou. Talvez a mais importante seja Santa Teresinha do Menino Jesus. Só que o mais triste dessa história é que num lar tão maravilhoso, com uma mãe santa, uma mãe que era o sol daquela casa, a mãe Santa Teresinha foi criada numa família com pouca ternura. Ela própria conta que a mãe dela não era. E ela resolve fazer o contrário com as filhas dela. Eu vou começar, só que vem a vida e ela tem um câncer, e ela morre quando Teresinha ainda é muito pequena. E morre num momento muito duro para ela. Por quê? Porque a do meio, a Leônia, era muito difícil, ela dava problema, ela tinha problema de comportamento, ela era devagar. Para você ver que até os santos têm problemas com os filhos. E ela não entendia por quê. E é quando ela descobre que uma das empregadas da casa a maltratava, psicologicamente, às vezes até fisicamente. Para você ver que também as santas não podiam ver. E ela sofre tremendamente, porque ela vê que vai morrer, e ela queria um tempo para ajudar a que aquela filha se curasse, mas ela não tem. E o que ela faz ela oferece a Nossa Senhora a vida dela, para que aquela filha também chegasse a ser santa. E agora, esse ano, a causa de beatificação também dessa irmã Santa Teresinha do Menino Jesus foi aberta. E quando foram abrir o túmulo dela, se descobriu que 70 anos depois o corpo dela está incorrupto. Então, para você ver, a mãe, o sacrifício dessa mãe real, porque para ela foi duro, porque ela vai a Lourdes pedir a Nossa Senhora que a cure. Mas você vê que o sacrifício dela gerou uma família de santos. E gerou entre elas Santa Teresinha. No fundo, a Teresinha foi quem conseguiu a irmã a graça de ser religiosa, porque a irmã dela, ainda de ser mais velha que ela, nunca conseguiu ficar em convento nenhum. Só depois que ela morreu que conseguiu. Porque no fundo, a gente precisa de um intercessor no céu. E qual é a missão? Por que Santa Teresinha é doutora da igreja? O que é que o Espírito Santo fez nela? Ele mostrou para ela, eu vou contar uma historinha da vida dela que vocês vão entender. O pai e a mãe dela conseguiram uma boa situação financeira, que graças ao trabalho dos dois, o negócio de renda da mãe foi muito bem. E depois que ele fica viúvo, ele resolve que eles têm que fazer uma viagem, que eles têm que fazer. E elas vão a Paris e tinha acabado de lançar a última moda, que era um elevador. E ela fica fascinada, ela fala, os ricos não sobem mais escadas, eles sobem elevador. E ela pensa consigo, tem que haver um elevador para eu chegar à santidade. Eu sou tão frágil que eu não vou conseguir subir escada nenhuma. Esse monte da santidade é muito grande. E ela descobre que esse elevador são os braços de Jesus. Que quanto menor ela se faz, mais Jesus toma conta dela. Até o ponto dela se fazer tão menor que é como que ela não tem nada. Ela fala, eu vou chegar diante de Deus com os braços vazios, com as mãos vazias, despojada de tudo. E o Espírito Santo faz de tal maneira essa obra que ninguém se dá conta. Ninguém. Quando se fala, inclusive, depois da morte dela, se começa a se falar do processo de beatificação, algumas irmãs riam e diziam, vão ter que canonizar todas. Ela era uma como as outras. E como é que ela conseguiu ser santa? Cada coisa pequena de uma vez. Por exemplo, tinha uma irmã do qual ela tinha uma natural antipatia. Antipatia. De olhar para a irmã, ela não gostava. E cada vez que a irmã parasse para ela olhava para ela e via Jesus. A ponto que depois da morte dela, a irmã contava para todos como a amizade das duas era muito especial, que ela era predileta. Ela começa a fazer todas as pequenas coisas, e das pequenas coisas ela vai fazendo as grandes. Então, por exemplo, quando vem inverno, ela não pede outra coberta, apesar de sentir muito frio. Ela vai aceitando cada um desses pequenos sacrifícios. O sacrifício no fim da enfermidade, dessa tuberculose que vai tomando o corpo dela. E num momento de generosidade, ela descobre que o amor é tão grande que ele tem que se oferecer. Ela fala que Deus ama tantos homens e quase ninguém o recebe. Ele precisa de alguém para derramar esse amor. E esse alguém foi ela. E na generosidade, uma menina de 24 anos, que é capaz de se oferecer livremente pela conversão dos pecadores, e é capaz de viver na obscuridade, numa terrível provação por amor a Jesus. Foi a santa mais importante do século XX.
Todos os papas afirmaram, o Papa João Paulo II a fez doutora da igreja. E ela era uma menina. Simplesmente uma menina. Uma menina que tinha tanta maturidade que ela entrou no Carmelo com 15 anos. E para entrar, ela lutou. Ela foi ao Papa. Coitada. Ela fica tão nervosa que ela disse que ela ficou muda diante do Papa. E ela conseguiu entrar nesse Carmelo. Para você ver, cada um de nós tem uma vocação. E ela, sabe, no fim da vida dela, ela dizia... quando ela disse, vocês me chamarão Terezinha, que é como a gente chama, a pequena Teresa, que ela voltaria para salvar as almas. E é exatamente o que ela faz. E nós vamos à última, que é a Leiga, que é a minha grande amiga, a primeira santa canonizada do século XX. Ela era linda, né? E ela é boa porque dela nós temos foto, que ela morreu já no século XX. E por que eu gosto de Santa Gema? Deus me deu uma grande graça com relação a ela, foi poder ter ajudado na reedição dessa biografia escrita pelo confessor dela, porque tem um escritor inglês chamado Chesterton, que ele fala que o santo que uma geração precisa é exatamente o oposto do que ela quer, ou do que ela tem, e é ela. Ela é uma jovem virgem, que a vida dela foi configurada a Cristo, até aparecer na sua própria carne os sinais da paixão. Uma menina que se escondeu tanto que ninguém mal sabia que ela existia. Santa Gema teve sua primeira direção espiritual com a sua própria mãe, que a educou na fé, mas que morreu muito jovem. E ela conta que ela era muito pequena quando ela vai à igreja e ela ouve a voz que diz para ela, você me oferece a sua mãe? E ela entende o que significa. E ela sabe que é a morte da mãe. Para cuidar da doença da mãe, o pai dela, que era farmacêutico, acaba se endividando praticamente de tudo. E não só eles perdem tudo, como ele morre. No período de poucos idades da vida dela, ela perde a mãe, o pai, o irmão, e eles perdem praticamente todos os bens. Ela se vê despojada. Ela tem uma grande graça, que ela é colocada para ser educada no colégio das Irmãs de Santa Zita, hoje Oblatas do Espírito Santo, fundadas pela beata Helena Guerra, apóstola da devoção ao Espírito Santo, que foi professora dela. E lá ela aprende a meditar a paixão de Cristo, ela aprende a rezar, isso vai ser a grande diferença dela. E se não bastasse tudo isso, no momento da vida dela, ela começa a ficar doente, se desenvolve uma doença rara, do qual ela não pode mais andar. Então ela se vê jovem, na cama, sem o que fazer. Quer dizer, é aquela menina do qual todos têm pena. E é nesse momento que a vida dela muda, porque aparece uma figura celeste ao lado dela, que é o seu anjo da guarda, que a partir daquela enfermidade vai ser então quem vai acompanhar. E ela vê um rapaz muito jovem, que ela não sabia quem era, e depois ela vai saber que é São Gabriel da Virgem Dolorosa, que é um santo passionista. E com a ajuda e recomendação deles, ela começa uma novena a Santa Margarida Maria Alacoque. E ela é curada, total e completamente curada. E por causa dessa cura, ela faz uma promessa a Jesus. Uma promessa bem simples de que todas as quintas-feiras à noite, ela vai fazer uma hora santa. O que é uma hora santa? É uma oração que a gente faz todas as quintas-feiras à noite, em união com Jesus no Horto das Oliveiras. E tudo muda, porque a partir dessa hora santa, Jesus se mostra a ela na sua paixão. E aí tudo muda de novo, porque ele passa a convidá-la a participar da paixão dele nela também. E ela recebe então os estigmas visíveis. Coisa que para ela é terrível, porque ela não quer que ninguém veja. Ela jamais quis que ninguém visse. Ela era tão cheia de timidez com isso, que após esse êxtase de Quinta-feira da Paixão, que ela vai ver durante anos, ela se escondia, ela descia e lavava as roupas delas todas para que ninguém desconfiasse. Porque no dia seguinte ela estava de novo na igreja. Só que isso é um problema em torno dela. A gente tem a impressão de que a igreja é muito boa com milagres, mas em geral, quando as pessoas têm dons extraordinários, isso gera muita confusão. E para ela gerou muita confusão. Muitos problemas. Até que Jesus mostra para ela um padre muito velhinho, que é o padre Germano, que foi o pai, diretor dela, que foi quem pôde compreender o que aquela menina podia entender da paixão de Cristo. Santa Gema viveu de tal maneira esse amor a ela pela Eucaristia. Ela fala, Jesus, abre o teu peito sacramentado e deixa que eu viva para sempre contigo. A cada missa dela passa a ser quase um suplício, porque ela não quer que ninguém perceba esse fogo que fisicamente queima ela. Eu tive a graça, foi uma graça muito merecida de visitar a casa dela em Lucca,
Você vê as roupas queimadas, né, as roupas de dentro, inferior, ela passa a usar várias camadas, porque ela fala mesmo, o fogo sobe, e é tão grande o amor que ela treme, a ponto de tremer o chão do quarto. E é claro que quem não gosta disso é o demônio, né? E ele passa a atacá-la de maneira terrível. E tem uma história muito famosa, eu quero contar, que é uma história que sempre me admirou, que o padre Germano, quando ela já está doente, está confessando, ela está sentada na cama, e ele vê uma grande pantera entrar no meio do quarto, como demônio. E ele espera ver a reação de Santa Gema, e ela não tem dele nenhum medo, ela tem dele repulsa. Porque o que é o demônio diante de uma menina de Deus? Nada. Porque ela era a mais frágil das mulheres, fisicamente frágil, pobre, ela tinha perdido tudo. Ela só tinha Jesus. E o único sonho dela, que era ser monja passionista, ela nunca concretizou. Ela morreu sem ser religiosa. Ela morreu leiga. Uma das biógrafas dela, a irmã Gesualda, eu gosto muito dessa introdução dessa biografia, porque a irmã Gesualda foi uma grande escritora carmelita italiana. Ela conta que não queria escrever a biografia de Santa Gema. Por quê? Porque ela conheceu Santa Gema. Elas frequentavam a mesma paróquia, elas tinham o mesmo confessor. E Santa Gema era uma pessoa apagada. Ela era uma tonta. Era o que todo mundo achava dela, era uma tonta. Ela não abria a boca, ela estava no cantinho dela. Porque você não precisa ser brilhante, nem todos os santos vão ser brilhantes. Porque cada um vai ser santo da sua maneira. E ela teve um momento da vida dela que eu quero aqui partilhar, que é por isso que eu coloquei o nome, a figura dela. É que toda a vida dela apareceu escondida. Ela jamais aparece em público. Ninguém sabe. Inclusive, o padre Germano conta que quando ela morre, ele fica impressionado, porque dá uma multidão de gente no velório e ninguém sabia. Então, que é uma coisa... Mas um dia Jesus aparece a ela e diz que o padre Germano tem que ir ao Papa. Porque a casa dele tinha se tornado um teatro de divertimentos. Nem na minha casa eu encontro alguém que me ame. O mundo está cheio de maldade. E você pensa, ele fala... Eu penso agora, ele vê diante dele um século XX com 2 guerras mundiais. E ele diz para ela, o pecado do mundo é muito grande. E eu preciso de alguém. E esse alguém é ela. E o que eu fico muito impressionado com isso. Uma moça, ela devia ter então, talvez 20 anos. E ela está diante de Deus em nome de todos nós. Em nome de todos os pecadores do nosso tempo. Ela está diante de Deus intercedendo por todos nós. E ela percebe que cada um desses sofrimentos dela, que podem algumas vezes ser muito terríveis, são sofrimentos por nós. Porque a gente não tem ideia de quanto é grave o pecado, mas ela teve que sentir na própria pele. No fim da última doença dela, ela foi acolhida por uma família, porque ela não tinha família própria, que a acolhe. Os Giannini era uma família de acho que 10 filhos e acolhem mais uma, porque é assim, né? Quando as pessoas são generosas, é assim. E uma das mais velhas dessa família se torna grande amiga dela, chama-se Eufêmia. E a Eufêmia tanto vai ser influenciada por Santa Gema, que depois da morte dela vai se tornar religiosa com o nome de Gema, em homenagem a ela. E quando ela já está morrendo, ela olha para Eufêmia e diz assim, Eufêmia, olha para mim e aprende como se ama. Porque quando você ama, você sobe o Calvário. Eu sei que essa é uma coisa muito difícil de ouvir. É muito duro. Mas toda a verdadeira felicidade está em doar-se, em sacrificar-se. Talvez esse é o grande mistério que a nossa geração não entenda do que é ser mãe. Porque no fundo a maternidade é isso. Não só a maternidade biológica, mas a maternidade completa, a paternidade completa. É esse sacrificar-se pelo outro. Ninguém tem tanto amor como aquele que dá a vida pelo amigo. É isso, para nós é muito difícil, porque a gente ama as pessoas até elas fazerem o que a gente quer. Quando elas não fazem, elas não são mais úteis, elas são descartáveis, como o Papa Francisco faz tanto. E o que é esse amor de Santa Gema, que ama tanto a Jesus, que é capaz de segurar diante dele o pecado daquelas pessoas que ele nunca vai conhecer. Ela não podia fazer ideia. Ela morava numa pequena cidade de Lucca, naquela casa cercada, então já pobre.
Ela se apagou tanto. Eu tenho um amigo que me ajudou a revisar a biografia que ele conta, que é impressionante, que quanto mais Jesus ia se identificando ela, mais simples ela ia ficando. Então tem um momento da vida dela que ela ouve uma blasfêmia, alguém blasfemar contra Deus, e ela soa sangue. Porque não é nos outros, é em mim. Você imagina hoje se nós sofrêssemos cada vez que a gente vê Jesus ser ofendido? Não posso nem imaginar. Porque para ela, o amor de Jesus é tão grande. Tem um grande filósofo, o padre Cornélio Fábio, um dos grandes filósofos do século XX, que era muito devoto de Santa Gema, e ele fez um estudo que nenhum santo, em nenhum escrito de santo se encontra tanto o nome de Jesus. Porque para ela Jesus é tudo. Ela fala, Jesus, você é minha mãe, você é o meu pai, você é meu tudo. Que amor é esse? E que quão pouco é o meu amor, né? Porque se Jesus me pede o pequeno sacrifício de fazer abstinência na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, imagina. Nossa, fazer uma penitência, nem que seja a penitência de tomar café sem açúcar. Não posso, imagina, eu vou passar mal, eu vou aguentar. Isso é a diferença dos santos para nós. É a coerência do sim. Quando Nossa Senhora, o anjo apareceu a ela e ela disse, eis aqui a serva do Senhor, ela não acolheu só a glória e a graça da maternidade divina. Ela acolheu a graça da maternidade da cruz, que é a maternidade do qual ela foi mãe minha e sua. Porque foi na cruz que ela recebeu, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E esse sim foi coerente até o fim. Até um fim que ninguém pensa, que depois do Pentecostes, foi ficar nessa terra vendo a perseguição à igreja nascente, sustentando os apóstolos que vacilavam, vendo os apóstolos que Jesus tanto amava, fraquejando, porque eles fraquejavam. E quem estava lá? Maria, sem que se fale o nome dela. Maria é citada até o Pentecostes. Depois de Pentecostes, cadê? Ela sumiu. Ela sumiu. Porque para ser mãe, é preciso se esconder para que Jesus apareça. É o que faz São João Batista, né? É preciso que ele cresça e que eu diminua. E isso é o caminho de santidade. É que esse sim de Maria, sendo imaculada, foi um sim para a vida toda. O nosso tem que ser a cada segundo. Todo dia de manhã, eis aqui a serva do Senhor. A cada comunhão, eis aqui a serva do Senhor. Para que ele possa viver em nós. Porque essa é a diferença dos santos para nós. Agora eu vou dizer uma coisa melhor. Santa Teresinha dizia assim, que Maria era imaculada, mas ela tinha uma coisa mais que Maria. E as irmãs perguntavam o quê? Eu tenho Maria por mãe. Então nós temos Maria por mãe, nós temos os santos por irmãos, nós temos a Eucaristia, nós temos a confissão, nós temos os sacramentos, nós temos tudo. Se nós não usamos é por quê? Porque a gente não quer. É diferente. Muito diferente. E eu vou te dizer mais, nós temos a impressão de santidade é coisa do passado, é coisa dos mártires. Milhares e milhares de santos existem hoje. Como é que eu sei? Que se eles não existissem, nós não estaríamos aqui. Porque se nós ainda temos fé e a igreja ainda não caiu, apesar de toda a tribulação que a gente vive, é porque eles estão vivos. São santos, a comunhão dos santos. Hoje, a gente ouve muito assim, é o próximo tema, inclusive, das causas de canonização. Ah, não, esse é melhor ainda. Santos de toda a vocação. Santa Teresa, nós vivemos 500 anos do nascimento dela agora, em 2015. E ela, para mim, é um marco. Por quê? Porque ela é talvez das mulheres mais brilhantes da história, não só como santa, não. Na Espanha, inclusive, ela é membro honorária da Academia Literária, grande poetisa, e ela tinha uma habilidade tremenda de santos. Aqui, essa imagem é linda, com São Pedro de Alcântara, ninguém lembra dele. Foi talvez o santo que mais ajudou Santa Teresa. Por quê? Porque ser santo também é solidão. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você hoje se decidir a mudar de vida, ninguém vai te apoiar. Porque o mundo apoia muitas coisas, todas as excentricidades, menos a santidade. Você pode fazer tudo, você só não começa a falar muito de Jesus, que aí a coisa muda. E ela se sentiu assim, não tinha ninguém do lado dela. Ela já era religiosa, ela já começava a sentir esse chamado e ninguém ajudava. Até que ela tinha uma grande amiga dela, viúva, que era amiga, Dona Guilmar, que era amiga de São Pedro de Alcântara. E é ele que vai dizer para ela, ele que vai ensinar ela a rezar o Espírito Santo, ele que vai acolher. E ele vai ajudar tanto que não só nessa vida, como depois de morto, Jesus dá a ela ver ele na glória do céu, como ele intercedia por ela. Porque essa é a vantagem da amizade espiritual. Ela não acaba nessa vida. Nós temos ali São João da Cruz,
que talvez seja o santo mais associado a ela, e que, na verdade, mais que amigo, foi filho dela, né? Porque São João da Cruz ia sair do Carmelo para tentar uma vida contemplativa mais rígida na Cartucha, e é ela que diz para ele, não, você vai continuar e vai reformar a ordem. Ele tinha 24, 25 anos, ela já era uma senhora com excelente senso de humor. Podia dar uma palestra inteira, porque ela era muito divertida. Durante o período das fundações, então, ela descobriu que, sendo de Jesus, ela era tão dona de si, porque ela não era dona de si, porque vivo sem viver em mim, como ela dizia, que ela era livre. Tem um momento das fundações que um senhor vai tentar tirar graça com a cara dela, quando ela vai subir no cavalo e fala, nossa, irmã, como a senhora tem um pé bonito, e ela diz para ele assim, olhe pela última vez, porque a última vez você vai olhar ele. Ela sabia dar resposta na cara, é difícil a gente imaginar, porque ela conseguiu, num mundo do qual se esperava dela, ela não tinha nome nada, que ela fosse uma freira entre outras, reformar uma ordem religiosa, fundar dezenas de conventos, escrever tratados de vida espiritual, ser a mãe dos espirituais e ser doutora da igreja. O Espírito Santo pode fazer milagres, né? E nela foi um grande milagre, ela tem certeza disso. E esse é um tema que para mim é muito caro, porque a santidade é solidão, e Deus na sua compaixão não nos deixa completamente só. Por isso existem os verdadeiros amigos, porque São Francisco de Sales diz lá, existem dois tipos de amizade, as verdadeiras e as falsas. E busque as verdadeiras, porque as falsas vão te levar para um caminho muito ruim. Então, vamos para a última fase, que é da maior curiosidade, que é pula. Vamos para a hora do... Eu já falei tudo isso, falei fora de ordem, tá vendo? Aqui, ó. Processo de canonização. A gente agora ouve na televisão e parece que ser santo... Não, o Papa decidiu, fulano vai ser santo. Eu vi muito isso com relação ao Padre Anchieta, o santo José de Anchieta. Então, não é bem assim. Um processo de beatificação é uma coisa muito séria, porque você tem que dizer que uma pessoa viveu a vida cristã de forma heróica. Não é simplesmente ele era uma pessoa muito boazinha, porque boazinho todo mundo tem que ser. O santo tem que ser muito mais que isso. Um processo de beatificação é um processo pelo qual a igreja deve provar, e aqueles que o conheceram, de que a pessoa viveu as virtudes cristãs de maneira heróica. Que virtudes? A caridade, a esperança, a fé, a prudência. E não é porque é no século XX que as virtudes vão ser menores. Não tem nada a ver com isso. Quando você abre um processo na diocese, todos são chamados. Então, é muito difícil esconder alguma coisa. Porque se a pessoa tinha inimizades, ela com certeza vai aparecer. Porque ninguém passa nessa vida sem ter inimizade. Se recolhem todos os seus escritos, todos se conheceram, até se provar que a pessoa teve virtudes heróicas. E ela é declarada venerável. O que significa? Que a pessoa realmente viveu uma vida cristã. E aí acontece o quê? Só Deus pode provar que alguém está no céu. A igreja não tem poder para fazer isso. Então o que ela faz? Ela espera o milagre. O milagre para a beatificação não pode ser milagre que a pessoa fez em vida. Tem que ser milagre que ela fez depois de morta. Ela tem que interceder já no processo de beatificação. Com um milagre ela é beatificada, com dois ela é canonizada. Por que não serve milagre em vida? Porque o milagre serve para mostrar para todos nós que aquela pessoa está intercedendo por você no céu. Tem que ser um milagre feito por intercessão dela, e você não pode ter invocado nenhum outro santo, porque senão como é que você vai saber qual intercedeu? Né? É uma dificuldade no Brasil, porque a gente, quando alguém fica doente, invoca logo 10. Então, você tem que invocar aquele santo, ou Nossa Senhora, claro que é a medianeira de todas as graças, e pedir a Jesus, claro. E isso é muito importante, porque os processos mostram que a santidade não acabou. Eu tenho tido a graça de traduzir opúsculos, e para várias causas de canonização recente, a gente vê que ela está viva. Monjas de verdade que podiam ter sido Santa Teresa, que morreram em 2006, em 2005. O Papa, há uns 2 anos atrás, foi canonizado Santa Maria da Puríssima, que é uma santa espanhola, falecida em 1996. E é uma coisa impressionante o que ela amava os pobres, o que ela ia, o que ela vivia. É tão impressionante que ela teve um câncer, isso eu vou dizer porque impressionou muito. E ela era tão mortificada, porque ela dizia que ela manifestava o amor que ela tinha a Jesus na hora da comida. Porque ela não queria que nenhuma das filhas dela, as outras irmãs, percebesse o quanto ela sofria. E mesmo durante a longa quimioterapia, ela nunca conseguiu se queixar. Então, nenhuma irmã sabia depor, por exemplo, qual era a comida predileta dela. Isso me impressionou muito, porque qualquer enfermidade, muito mais um câncer, quem sabe o que é uma quimioterapia, sabe que é muito duro.
para você ver como o Espírito Santo já tinha trabalhado na vida dela e quando chegou no fim ela já estava pronta para aquela cruz. Porque eu vou te dizer, o mistério da cruz só o Espírito Santo pode dar. Gente, a gente sozinho, se a gente for para carregar a cruz, a gente vai cair ali na esquina, que ninguém pode pegar. Só o Espírito Santo pode dar. Eu vou, para encerrar, eu vou pedir a todos vocês, vamos terminar rezando uma Ave Maria. Maria Santíssima é a rainha de todos os anjos e de todos os santos. Ela foi mais santa que todos os santos juntos. Por quê? Porque ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Cristo. Vamos pedir a ela que seja ela a depositária do nosso sim. Hoje, quando você for fazer essa oração da noite, em união com o seu anjo da guarda, diga: mãe, nas tuas mãos eu coloco o meu sim. Eu quero ser de Jesus. Eu quero. Eis aqui a serva do Senhor. Então vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.